Senhor, que não esqueçamos aqueles aos quais devemos ser gratos, os que nos estenderam as mãos nos momentos difíceis, os que nos socorreram com a sua generosidade espontânea, os que não hesitaram em se sacrificar por nós, os que sempre nos valeram, tendo por único interesse a nossa felicidade, os que esqueceram a si mesmos para que fôssemos atendidos em nossas carências. Senhor, nada mais triste do que uma alma ingrata. Não nos deixe incorrer em semelhante falta. Dá que possamos retribuir a eles, ou aos seus, tudo de bom que fizeram por nós. Que de nossos corações, os nomes de nossos benfeitores nunca se apaguem. A exposição desta noite está a cargo da nossa colega Fernanda. Boa noite a todos. O tema da nossa exposição de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens de 3 a 5, e é chamado A Porta Estreita. Nós trouxemos, então, 2 itens do Evangelho que tratam desse tema. O item 3 nos diz assim: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. E no item 5 nos diz o seguinte: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as más tendências, e poucos a isso se resignam. Mas então nós nos perguntamos: o que é essa porta larga e o que é essa porta estreita? E Emmanuel, lá no livro O Espírito da Verdade, ele nos explica. Ele nos diz que a porta estreita revela o acerto espiritual, que nos permite marchar na senda evolutiva, com o aperfeiçoamento das obras. E a porta larga nos expressa desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Então, a porta larga que Jesus nos coloca nesse tema, nesse ensinamento, é a porta do erro, do mal, de quando nós agimos de forma equivocada. Nós agimos não com boas intenções, quando nós agimos fazendo o mal. Nós estamos entrando pelo caminho da porta larga. E quando nós agimos no bem, quando nós fazemos o bem, nós estamos passando pelo caminho da porta estreita. E esse caminho da porta larga, como ele passa pelo caminho do mal, ele certamente vai nos levar a quê? Quando nós fazemos o mal, nós temos que reparar esse mal. E nós normalmente reparamos o mal através da dor. O caminho da porta larga, inevitavelmente, nos levará ao encontro com a dor. Já o caminho da porta estreita é o caminho do acerto espiritual. Então, é o caminho de quando nós tomamos as decisões corretas, de quando nós optamos pelo caminho do bem, por fazer o bem, pelo amor ao próximo. E é o caminho que nos leva, então, à evolução. Mas por que essa porta é chamada de porta larga? Por que essa porta é chamada de larga e por que a outra porta é chamada de estreita? E por que tantos passarão pela porta larga e muitos poucos passarão pela porta estreita? Nos coloca Jesus ali no item 5. Por que muitos escolhem a porta larga e poucos escolhem a porta estreita? Será que existe algum benefício? Alguns são escolhidos e outros não? Não é nada disso. Na verdade, nós estamos vivendo num mundo ainda de provas e expiações. E
nesse mundo de provas e expiações, o mal ainda sobrepõe o bem. E nós estamos aqui porque nós ainda estamos muito mais próximos do mal do que do bem. Ainda nos é difícil praticar o bem. Nós estamos muito mais próximos de praticar o mal do que praticar o bem. E aí nós paramos para pensar, não, mas isso não é possível. Eu não faço mais mal que bem. Eu não penso mais mal que bem. Nós pensamos. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos ainda são predominantemente maus ou negativos, que também são maus pensamentos. Por exemplo, quando um filho ficou de chegar em casa às 11 horas da noite, meia-noite e meia não chegou ainda. 1h da manhã não chegou ainda. O que a gente já imagina? Aconteceu alguma desgraça. Ninguém pensa que está na festa, está se divertindo, ou ficou um pouco mais com a namorada, ou ficou um pouco mais na casa do amigo. Não, a gente já pensa que aconteceu alguma desgraça. Já começa a entrar em desespero. Por quê? Porque nós ainda pensamos muito mais no mal do que no bem. E é preciso mudar essa sintonia. Nós precisamos nos sintonizar mais com o bem, com aqueles que nos querem bem. Porque a nossa sintonia é que atrai as nossas companhias espirituais. Quando nós pensamos no bem, quando nós vibramos no bem, nós atraímos para próximo de nós aqueles que nos querem bem. E assim, quando nós pensamos no mal, quando nós pensamos negativo, quando nós temos sentimentos ruins, nós vamos atrair para perto de nós aqueles que estão com esses mesmos sentimentos. E como é difícil nós nos harmonizarmos com o bem, nós nos sintonizarmos na frequência do bem. Nós ainda temos grande dificuldade com isso. Por exemplo, quando nós viemos para a casa espírita, nós chegamos aqui, nesse ambiente tranquilo, está tocando uma musiquinha suave, a gente senta, relaxa, fecha os olhos e sai daqui, escuta a palestra, toma o passe. Sai daqui como se flutuasse, se sentindo tão leve, tão bem. Chega ali na esquina, escuta alguém falar uma bobagem, já mudou completamente a vibração. Ou sai dirigindo seu carro, alguém fecha no trânsito, a gente já sai falando alguma besteira, já muda completamente a vibração. Porque nós ainda estamos muito mais numa vibração negativa do que positiva. Nós ainda vibramos muito mais próximos da faixa do mal do que do bem. E nós precisamos modificar isso. E a gente só consegue modificar isso observando. Nós precisamos observar quando nós fazemos isso e mudar essa sintonia. A gente tem que estar sempre atento. Porque outra recomendação de Jesus foi orar e vigiar. Então a gente tem que estar sempre vigiando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para vibrar nessa frequência do bem. E quando nós optamos pela porta larga, pela porta do caminho do mal, né, nós vamos inevitavelmente ter que reparar esse mal. E nós vamos reparando esse mal através das nossas reencarnações. Através das vidas sucessivas, nós vamos resgatando aquilo que fizemos de mal e procurando acertar. Mas a dor, ela é realmente necessária para a nossa evolução? Nós precisamos passar pela dor para evoluir? Nós precisamos sofrer para evoluir? Não. O caminho da evolução tem dois lados. Nós podemos evoluir através da dor, e nós vamos evoluir através da dor toda vez que nós tomarmos o caminho da porta larga, ou nós podemos evoluir através do amor, quando nós tomamos o caminho da porta estreita, quando nós procuramos fazer o bem, quando nós procuramos amar o próximo, quando nós procuramos estender a mão, auxiliar, nós vamos evoluir através do amor. Só que muitas vezes, como nós estamos muito próximos ainda das vibrações mais negativas, nós tomamos o caminho da porta larga sem perceber. Porque a gente vai vivendo assim, a gente vai
A gente passa o tempo inteiro correndo, é trabalho, é família, é isso e aquilo, e a gente não para pensar no que está fazendo. E aí vai fazendo uma ação atrás da outra, um pensamento atrás do outro, e aquilo se torna um cotidiano e a gente não para pensar. E acaba tomando decisões, atitudes, que não era aquilo que queria fazer. A gente trouxe alguns exemplos de como a gente toma o caminho da porta larga. Algumas vezes sem perceber, algumas vezes já conscientes disso. Quando a gente escolhe a porta do egoísmo, da ambição desmedida, né, de procurar alcançar os nossos objetivos, passando por cima de tudo e de todos, né, sem medir consequências, e muitas vezes a gente faz isso. A gente quer aquele objetivo e nada vai nos impedir disso. E aí a gente passa por cima do que tiver que passar. Não observa nem quem está sofrendo ao lado. Quem está sofrendo muitas vezes dentro da nossa própria casa. Nós só pensamos no retorno material que nós precisamos obter, do nosso objetivo que nós temos que alcançar. E a gente deixa de lado a escolha mais acertada, que seria o caminho da porta estreita da caridade. E essa caridade não é só a doação material, o auxiliar aquele que está passando fome, que está precisando de um abrigo, de um agasalho. É o doarmos de nós mesmos. Isso é o mais difícil. E isso a gente não faz, porque a caridade material é muito mais fácil de fazer. Eu vou no guarda-roupa, me livro daquilo que eu não estou usando mais, que eu não preciso mais, ou pego aquele trocado que eu não vou precisar e dou para o pobre coitado. Essa é muito fácil de fazer. Mas a caridade moral, que muitas vezes a gente tem que fazer dentro de casa, a gente deixa de fazer. Que é o doarmos do nosso tempo, é doarmos do nosso carinho, é doarmos da nossa atenção para aqueles que estão ao nosso lado, para aqueles que precisam de nós. É o doar de nós mesmos. Algumas vezes nós optamos pela porta larga do orgulho. E aí, o que acontece? Nós vamos acumulando mágoas, ressentimentos, rancores e vamos ficando doentes. E nós pensamos que deve ser olho por olho, dente por dente, né? Que eu preciso me vingar daquilo que me fizeram, que eu não levo desaforo para casa, né? Como eu vou levar desaforo para casa? E nós esquecemos que a escolha mais acertada é a porta estreita, ele está invertido, é a porta estreita do perdão, que é o perdão que nós precisamos também. Nós esquecemos que nós necessitamos perdoar o outro, porque nós também somos necessitados de perdão. Todos os dias nós necessitamos que alguém nos perdoe, porque todos nós somos falhos, todos nós cometemos erros, o tempo todo. Mas é muito mais fácil para nós apontar o erro do outro e dizer que aquilo é impossível de perdoar. Mas quantos erros nós já cometemos que talvez também seriam impossíveis de perdoar? Somos todos falhos, estamos todos no mesmo caminho evolutivo. Todos necessitamos de perdoar. Algumas vezes nós optamos pela porta larga da vaidade. E nós algumas vezes nos tornamos até arrogantes. Nos julgamos melhores que os outros, mais inteligentes, mais espertos. E às vezes nos julgamos até mais espiritualmente evoluídos que os outros. Quanta arrogância nós temos. E aí nós criticamos, nós julgamos, nós apontamos o dedo. Se o outro então está tentando entrar pelo caminho do bem, a gente já julga que nós poderíamos fazer melhor. Ah, ele está fazendo, mas eu faria bem melhor. Com certeza eu faria melhor, mas não faz. Julga o outro, que está ali se esforçando. Errando, sim, porque todos erramos, mas se esforçando. E julga. E não está fazendo. Não está optando pelo quê? Pela porta estreita,
da humildade. Porque todos nós falhamos, todos nós cometemos erros. E muitas vezes, isso para nós espíritas, nós temos a teoria, que a gente estuda, a gente lê o Evangelho, e a gente conhece como a coisa deve ser feita. A gente sabe o que deve fazer, mas será que a gente faz? Nós temos muitas vezes a teoria, mas na prática é outra história. A gente sabe que leu que deve ser feito daquela forma, mas será que está fazendo? Será que a gente está colocando em prática aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente está estudando? A gente tem que ter muitas vezes humildade para reconhecer isso. Eu conheço, eu sei que deve ser feito assim, mas será que eu estou fazendo? Porque muitas vezes é difícil colocar em prática os ensinamentos. Se fosse fácil, nós não estaríamos no planeta de provas e expiações, nós já estaríamos nos mundos felizes. Algumas vezes a gente opta também pela porta larga da ira, da raiva, e aí nós descontamos nos outros todas as nossas frustrações. Nós descontamos muitas vezes naqueles que convivem conosco, porque no trabalho a gente não pode descontar no chefe. Então a gente vai descontar em quem? Na mulher, no cachorro, no filho, quando chega em casa. Isso é uma coisa que a gente faz sem perceber. Então quando Jesus fala na porta larga, ela não está tão longe da gente assim. Ela está ali, no nosso dia a dia. É que a gente não se dá conta, a gente faz sem perceber. Quantas vezes a gente já chegou em casa descontando em alguém um dia ruim que a gente teve? A gente faz isso. Só que a gente tem que começar a perceber que está fazendo. Tem que fazer mais. Porque a gente deve optar pela porta estreita da paciência e da resignação. Né? Paciência para quê? Paciência para a gente mudar aquilo que precisa ser mudado e que pode ser mudado. E resignação para a gente aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Porque os obstáculos das nossas vidas não é culpa de ninguém. Os obstáculos, as dificuldades que a gente passa, é culpa da gente mesmo. Fomos nós que colocamos aqueles obstáculos, aquelas dificuldades nas nossas vidas. Então a gente não pode descontar em ninguém. Porque isso é algo que a gente semeou. Nós semeamos e nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Algumas vezes a gente também opta pela porta larga do vitimismo. Que a gente começa a assim dizer, nada dá certo para mim. Coitado de mim. Que vida. Né? Aquele desenho que tinha ó vida, ó desgraça. Não é? E a gente vai fazendo isso com a gente mesmo. Quando a gente deveria optar pela porta estreita da responsabilidade. Porque nós não somos vítimas de nada. Se os obstáculos existem, se as dificuldades existem, se os problemas estão ali, foi porque nós mesmos os colocamos ali. A responsabilidade é nossa. Nós não somos vítimas de nada nem de ninguém. Deus não nos deu um destino cruel. Nós plantamos e nós colhemos. Se nós plantamos limão, como é que nós vamos querer colher morangos? Não tem como. A gente vai plantar limão, vai colher limão. Então a gente tem que tomar cuidado com o que está plantando, o que está semeando hoje. O que eu estou fazendo hoje, eu vou colher amanhã. Então, vamos melhorar nossa semeadura agora para colher melhores frutos amanhã. E vamos ter responsabilidade com isso. E a escolha é sempre nossa. Qual das portas nós queremos passar? A evolução, o caminho da evolução, todos nós vamos seguir, todos nós vamos progredir. Ninguém regride. Nós vamos obrigatoriamente progredir. Mas as escolhas de como nós vamos progredir, se pela dor ou pelo amor, essa escolha é nossa. Se
se vamos entrar pela porta larga ou pela porta estreita, é nossa. O caminho da porta estreita é difícil. É difícil mudar os nossos hábitos, é difícil mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ainda mais. Mas com o dia a dia, com o observar, o orar e vigiar que Jesus nos recomendou, pouco a pouco a gente vai percebendo, vai mudando um pouquinho, vai mudando uma atitude. E ao longo do tempo a gente vai ver o quanto a nossa vida vai mudar. Mas como a gente sabe se está no caminho certo? Como eu vou saber se eu estou fazendo o que é certo ou o que é errado? Como eu vou saber se o que eu estou fazendo é bom ou é mal? E a resposta está lá no Livro dos Espíritos. Kardec perguntou isso aos benfeitores. Na questão 632 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: o homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e crer que faz o bem, quando na verdade faz o mal? Então Kardec perguntou claramente para os espíritos: olha, nós erramos, a gente comete erros, será que a gente não pode fazer o mal achando que está fazendo bem? E os espíritos foram bem claros na resposta. Jesus já vos disse: vê o que queres que fizesse ou não fizesse para vós. Tudo está nisso. Então Jesus nos disse, fazer ao outro aquilo que nós queremos que nos fosse feito. Então, para a gente saber se está fazendo bem ou se está fazendo mal, é só a gente pensar se aquela atitude que nós estamos prestes a fazer, se nós gostaríamos que fizessem para nós. Se nós gostaríamos, que ótimo, estamos fazendo bem. Se nós não gostaríamos, aí nós estamos entrando pela porta larga. Aí o que a gente está fazendo não é o bem. Então a gente precisa parar para pensar. E para encerrar, nós trouxemos uma pequena historinha que conta o seguinte: havia um homem de aspecto bastante humilde que frequentava um centro espírita toda quarta-feira para ouvir as palestras que a casa oferecia. Então não era na nossa casa, porque na nossa as palestras são aos sábados à noite, às segundas à tarde. Na quarta-feira é a reunião de preces e radiações à tarde, que tem também na campanha. Então, voltando à nossa historinha. Sua maior alegria era que chegasse logo o dia da semana para poder, então, aprender sobre esse mundo novo, que até então nunca tinha ouvido falar. Seu objetivo era muito claro. Queria aprender tudo o que pudesse para poder um dia alcançar o tão prometido céu, um lugar que, segundo ele, era exclusivo de pessoas bondosas e iluminadas. O palestrante, pessoa bastante culta no seu ar de austeridade, demonstrava, através de suas palavras, amplo conhecimento da doutrina espírita. Comentava da necessidade de todos procurarmos fazer a reforma íntima, excluindo definitivamente da nossa vida os 4 principais gigantes da alma: o orgulho, o egoísmo, a ira e a inveja. Por sua vez, também não deixava de enfatizar todas as virtudes que deveríamos buscar: o amor, a paciência, a tolerância, a humildade e a compaixão, enfatizando que fizéssemos sempre ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse. Exatamente isso que nós falamos aqui hoje. Um belo dia, o palestrante e o suposto ouvinte vieram a desencarnar, encontrando-se os dois no outro plano. Quando o palestrante viu que o homem que assistia às suas palestras já estava muito mais iluminado do que ele, bastante surpreso perguntou: seu fulano, como pode estar numa situação melhor que a minha, se fui eu que lhe ensinou tudo que o senhor sabe hoje? Olha que prepotência. Na pergunta a gente já tem a resposta do porquê que ele estava menos iluminado. O homem, dentro de toda a sua humildade e inocência de alma, apenas respondeu: pois é, doutor, não sei.
eu simplesmente fazia tudo o que o Senhor dizia e mandava fazer. Então, muitas vezes a gente tem a teoria, mas não tem a prática. Nós sabemos o que deve ser feito, mas colocar em prática é difícil. Então, que nós possamos parar para refletir. Se nós estamos, em qual das portas nós estamos lutando? Se nós estamos refletindo que a cada escolha, a cada atitude que nós estamos tomando, nós estamos optando por uma das portas. E que Jesus e os benfeitores espirituais nos auxiliem, nos guiem, que nós possamos nos sintonizar com eles para tomar boas decisões. Que a paz de Jesus esteja com todos. Por favor. Vamos agora fazer uma prece por todos aqueles cujos nomes nós fazemos e colocamos aqui nas caixinhas, ou por aquelas pessoas que nesse momento a gente sabe que estão precisando da nossa prece, um pouco de luz que a gente possa enviar nesse momento. Senhor, que sempre nos façamos merecedores de Tua bondade e misericórdia. Sem a Tua presença em nossas vidas, nada somos. Protege-nos contra o assédio do mal e não nos deixe sucumbir à tentação. Não nos deixe olvidar o nosso compromisso contigo, socorrendo aqueles que nos entendem, que nos estendem as mãos. Dá-nos paciência e coragem, a fim de que continuemos nos opondo às nossas próprias mazelas e imperfeições. Faz-nos caminhar ao teu lado, sem maldizermos a cruz que nos compete carregar. Fortalece-nos nos momentos de fraqueza e de indecisão. Que nos alegremos por pertencermos a Ti, Senhor. Ao Teu magnânimo coração, nós nos confiamos hoje e sempre. Que assim seja.